Fala RPGistas, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal 753. Eu sou o Henrique, narrador de RPG desde 94, como você já deve saber, certo? Se não sabe, chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, já faz a sua inscrição, tá? Porque agora a gente está com uma nova estrutura, um novo planejamento aí para vocês e vamos começar a lançar 3 vídeos por semana, tá? Então, segundas, quartas e sextas, para que vocês possam desfrutar ainda mais de todo esse conhecimento, de todo o sistema Storytelling. E hoje nós vamos falar de um vídeo, de um dos mais pedidos aqui no canal, tá? Tanto aqui quanto no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é só entrar aí no canal, na descrição do canal você vai ter lá o link, tá? Para que você possa acompanhar também as publicações lá, beleza? E também uma novidade para vocês, eu criei aí um clube secreto, certo? Então procure para você saber, beleza? Já tem algumas pessoas aí que já sabem, já estão nesse clube secreto, que eu não precisei falar nada, né? Porque ele é secreto, enfim, de qualquer maneira, fica ligado aí, vamos ver se você descobre, se você consegue entrar nele, certo? Então, segure-se na cadeira aí, que hoje nós vamos descer até o abismo para falar de demônio. Muito bem, galera. Demônio à queda. Na verdade, se a gente for pensar na tradução exata aí do termo, Demon the Fallen é demônio o caído, certo? The Fall seria a queda. Mas enfim, brasilidades à parte, a gente sempre tem os títulos aí um pouquinho alterados, como vocês devem saber, tanto em livros quanto em filmes também. Beleza? E não é diferente no mundo do RPG. Então, o que eu fiz? Para poder preparar esse vídeo para vocês, como o demônio não é a minha especialidade, tá? Eu não tenho conhecimento tão profundo de demônio, estou tendo agora, estou buscando, porque vocês pediram bastante esse vídeo, vocês pediram bastante, então me preparei aí para poder dar para vocês esse conteúdo, beleza? E eu tirei informações do livro em inglês, do original, tá? Mesmo porque eu não tenho a cópia traduzida, então eu vou usar alguns termos aí em inglês, tentando adaptar aí para o português para vocês. Então, preparados, preparadas... Vamos lá, vamos ao vídeo de Demon the Fallen, beleza? Muito bem, para a gente começar, vamos entender aí o conceito por trás. Do que se trata Demônio à Queda? Quando você vai jogar demônio, você, na verdade, não é exatamente um demônio da forma mais supernatural, né? Que você pode imaginar, é um pouquinho diferente. Então, na verdade, a gente vai ter toda uma influência aí mais para o lado bíblico da coisa. Então, no Demônio the Fallen, você é um anjo, um dos anjos rebeldes que desafiaram o Criador, junto com Lúcifer, né? Logo depois que Deus criou a humanidade, etc. E tal. Depois eu vou contar a história para vocês, mas isso vai ser em outro vídeo. Esse vídeo é apenas a introdução para o cenário, tá? Então, depois que os anjos se rebelaram, os anjos rebeldes, né? Se rebelaram aí contra Deus. Então, depois que os anjos se rebelaram contra Deus, eles foram jogados no abismo. Se você não sabe o que é o abismo, dá uma olhadinha no último vídeo que eu soltei aí de Wraith, certo? Eu explico para vocês um pouco sobre o abismo, tá? O abismo é a prisão criada por Deus aí, né, pelo lado correto dos anjos. Correto é um ponto de vista, apenas deixe isso bem claro para vocês, tá? Inclusive dentro do próprio jogo. E aqueles que se rebelaram contra, que lutaram contra, foram jogados nesse abismo e eles ficaram presos lá por milênios, certo? E não só ficaram presos sem fazer nada, eles ficaram presos em sofrimento. Então eles acabaram sendo distorcidos, tá? Eles sofreram eles sofreram alterações físicas, psicológicas por causa dessa prisão. E isso é o que é chamado de tormento, tá? Então todo demônio, quando você vai jogar com um demônio, você vai ter lá um tormento que representa essa sua dor, tá? Então, só para a gente poder entender certinho, o tormento ele é a medida da angústia que o seu demônio carrega, tá? E também ele vai contar o quão monstruoso ou quão perverso você se tornou por causa desse sofrimento. Então, a raiva irracional, o ódio que vocês carregaram desde que foram presos no abismo, estão aí aflorados através do seu tormento. Beleza?
Beleza, Henrique, certo. Então, vamos lá. Então, os anjos que se rebelaram foram presos no abismo porque perderam a guerra, certo? E como eles saíram de lá? Como que começa? Qual é a origem aí de Demon the Fallen? Como que os demônios... Como que eu vou jogar com o demônio? Vou jogar preso no abismo? Não, você não vai jogar preso no abismo. Por quê? Os demônios saíram do abismo, certo? Então é isso que eu vou explicar para vocês agora, como se deu essa saída. Se você está acompanhando o canal aí já há algum tempo, você sabe que eu já falei em alguns vídeos, como por exemplo Mago, Wraith, né, Aparição, Múmia. Eu já falei para vocês que houve aí uma tempestade espiritual no mundo inferior. Então o abismo, ele fica abaixo do mundo inferior. Ele não é exatamente parte do mundo inferior, mas ele é um adendo aí ao mundo inferior, tá? E quando houve o sexto grande Maelstrom, que Maelstrom é o nome da tempestade espiritual, se quiser mais informações aí, logo vai sair um vídeo de Wraith só contando os 6 Maelstroms que aconteceram, tá, ao longo da história. Estou preparando já esse vídeo para vocês, certo? Mas no sexto, que foi o último que teve, as paredes do abismo, onde ficam, na verdade, né, os anjos rebeldes, os anjos caídos, ele sofreu rachaduras nas paredes, tá? Mas rachaduras pequenas, permitindo com que demônios, ou no caso, né, anjos caídos, que fossem menores, mais fracos, conseguissem escapar de lá. Os grandes, os fodões não saíram, tá? Eles continuam presos no abismo, o que é uma coisa boa, né? Vamos pensar assim no ponto de vista mortal das coisas, certo? Mas os menores conseguiram escapar através dessas rachaduras que aconteceram no abismo. Lutaram contra a força da tempestade, lutaram contra a atração que o abismo tem em relação a eles, ou seja, eles são atraídos pelo abismo, como se o abismo puxasse eles o tempo todo. E a partir dessa luta, dessa primeira luta deles, eles conseguiram sair e voltar para o mundo material, tá? Então quando você vai jogar com o demônio na queda, você joga com o demônio no mundo material, certo? Porém, existe uma característica importante. Você não vai simplesmente um capiroto aí andando pelas ruas, beleza? Você vai ser um demônio mesmo, tá? Isso é um jogo sério. Eu vou fazer, tem uma série de vídeos também que eu vou lançar logo mais, tá? Depois eu vou falar um pouco para vocês no finalzinho, pra gente não perder o fio da meada, onde eu vou explicar algumas coisas muito importantes sobre interpretação e narrativa, beleza? Mas vamos continuar aqui com o demônio a queda. Então, quando o demônio sai do abismo, o que acontece? Ele não consegue viver na Terra com sua forma natural, certo? Porque ele é um anjo caído, beleza? Beleza. Então, o que ele faz? O demônio, no caso, ele vai procurar um hospedeiro. Então, o que é esse hospedeiro? Vai ser um mortal que tenha a alma enfraquecida, tá? Que tem uma alma fraca. E aí, por sua alma ser fraca, o caído ele vai conseguir possuir, ou seja, vai conseguir dominar esse hospedeiro, tá? A alma do hospedeiro, ela simplesmente vai pro saco, basicamente ela volta ao mundo inferior, ou ela fica aprisionada, enfim, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas o seu demônio, ele vai viver num corpo mortal, certo? E esse corpo mortal, ele vai dar para você um certo apoio para lutar contra o seu tormento, contra a sua dor, contra o seu ódio, contra a sua fúria, certo? O processo de possessão em si, quando ocorre, quando o demônio vem, né, para o mundo mortal e ele domina, né, ele possui um corpo mortal, ele acaba sendo exposto à memória desse mortal, tá? Não tem exatamente um efeito assim drástico, você continua consciente do que você é, certo? Porém, quando você tem essa conexão com a memória, quando você tem essa fusão com a memória do mortal que você está possuindo, você também começa a desenvolver traços de humanidade, certo? Basicamente assim. Então, através de amor, coragem, ambição, curiosidade, até mesmo raiva, ou qualquer coisa que seja humanamente forte, uma característica humana forte, vai ajudar a tirar o seu demônio, ou você mesmo no caso, que você é o demônio, do tormento, certo? Para te lembrar do anjo que você já foi um dia, tá?
Mesmo que seja por alguns momentos, mesmo que seja por algum tempo só, ele gera aí um equilíbrio entre você ser um ser demoníaco, né, um anjo caído, e você lembrar o que você era antes de você ser um caído. Então é uma temática bem legal, uma temática bem madura também para os jogadores. Tá? É interessante sempre ter isso bem claro na sua cabeça, beleza? Essas memórias, essas emoções humanas, elas vão ser esse suporte. Então, o que vai acontecer? Essas memórias humanas, essas emoções humanas, elas vão servir como um certo bloqueio contra as memórias que você tem do abismo. Então, vai trazer para você sanidade, vai trazer para você um pouco de paz interior, se é que esse é possível, tá? Mas, em mais ou menos, funciona assim. Então, o seu personagem ele vai ser uma dessas minorias, tendo uma segunda chance através das memórias que o seu mortal tem. Beleza? Certo? Espero que tenha entendido, tá? Mas basicamente, pra gente dar uma resumida aí rápida, quando você possui o mortal, as memórias dele te ajudam a sair do tormento que foi causado durante as eras que você passou lá no abismo. Tá bom? Bom, agora vamos entender os demônios propriamente ditos, tá? Vamos ver algumas características dele para que você possa se preparar para jogar com um demônio, com um anjo caído, tá? Então, primeiramente, o demônio ele vai se relacionar com o mortal de duas maneiras. O que a gente vai pensar? O demônio veio para a Terra e vai fazer o quê? Qual é a ideia? O que ele precisa? O que ele busca? Quais são os objetivos que ele pode ter, tá? Então, basicamente, o demônio vai se relacionar com o mortal de duas maneiras específicas. Colhendo a fé, certo? Então a fé que você vai gerar num mortal, numa pessoa comum, ela vai te agregar poder, certo? Então dentro do demônio a fé é o poder, beleza? Mas também, além de você colher fé dos mortais, você também pode fazer pacto com os mortais, que seria um demônio sem pactos demoníacos, como a gente vê em tantos filmes, em tantos livros, em tantas séries e assim por diante, tá? Só que esses pactos vai fazer com que os mortais sejam seus escravos. Beleza? Então você pode trabalhar de duas formas dentro do mundo mortal. Colhendo fé com os mortais, fazendo eles acreditarem em você, e também fazendo pactos para transformar eles em escravos. Beleza? Cada demônio ele vai pertencer a uma casa, tá? São 7 casas dos caídos, tá? Chamadas Sebetu, eu acredito que é assim que se pronuncia. Vocês sabem já me conhecem. Bom, minha pronúncia depende da língua, eu não consigo, certo? Então, as 7 casas, ou Sebetu, foram criadas por Deus no primeiro dia da criação. Então, quando Deus criou lá os anjos, ele criou 7 casas, tá? Então, o que acontece? Num sentido bem realista, bem real, as casas são os núcleos dos seus seres, ou seja, é a parte essencial do que você é. Você foi criado dentro desta casa, tá? Então, é impossível, por exemplo, para um anjo, né, no caso, caído, eu falo anjo porque é anjo caído, né? Enfim, mas enfim, vocês entendem que é demônio, beleza? Espero que sim. Se entende, deixa o seu like agora, tá? Bom, enfim, então as casas, Deus criou as casas e das casas, cada casa tem os seus anjos originais ali. Então você não pode mudar a sua casa, tá? Alguns jogos, por exemplo, alguns cenários como o Mago, ele te permite trocar de tradição. Nesse caso que você não consegue trocar, você foi criado dentro daquela casa, você é aquela casa e ponto final. Então escolha muito bem na hora de fazer o seu personagem. Muito bem, e quais são essas casas, tá? Mais uma vez, lembrando vocês, usei como base o livro em inglês, porque eu não tenho ele em português, beleza? Então eu vou usar alguns nomes aqui, vou traduzir da forma que eu compreendo, não sei se são os mesmos nomes que nós temos na edição em português, tá? Mas existem, como eu falei para vocês, existem as 7 casas. E essas casas são as seguintes. Nós temos Devils, que são os demônios, tá? Foi a primeira casa criada por Deus. Então, dentro dessa casa, nós tivemos aí líderes dos dois lados da rebelião. Então, na rebelião contra Deus, lá dos anjos, né, uma parte era do lado rebelde, a outra parte do lado que queria defender o que Deus criou. Então, os Devils são aqueles que são os líderes, tá? Eles são muito capacitados para comandar tanto mortais quanto demônios, eles são líderes natos, são sociais, são demônios com aspectos sociais mais fortes, tá? E ele também tem poder sobre o fogo, ou pode conceder poder sobre o fogo, beleza?
Scourge foi a segunda casa a ser criada, são os anjos do firmamento, tá? Foram eles que guiaram os ventos da criação, que deram o fôlego de vida a todos os seres vivos e definiram as conexões espirituais entre os seres, certo? Então eles têm aí toda essa parte dessa criação, são chamados Scourges. Em português, se não me falha a memória, mas enfim, é a segunda casa, tá? Acho que é flagelos, alguma coisa assim em português, beleza? Depois nós temos aí Malefactors, ou seja, malfeitores, tá? É a terceira casa, são os anjos do fundamento. Eles foram os que fabricaram toda a forma. Então eles foram os que deram origem à forma em si, certo? Como modeladores da criação. Definiram as relações espaciais, os caminhos de um lugar para o outro, tá? Então eles têm um poder aí de moldar a Terra e de fazer artefatos que são muito, muito bacanas, certo? Nós temos Fiends, que são os anjos das esferas. Foram eles que colocaram as estrelas no céu, tá? Eles foram os responsáveis pela criação das estrelas, certo? Foram eles que deram luz para as estrelas brilharem. Então, ele tem um domínio dos portais que possam percorrer grandes distâncias, porque para eles colocarem as estrelas, certo? Vai e vem aí de certos bilhões de anos-luz. Que aí no caso não entra porque nós não estamos falando de ciência. Mas deu para entender, certo? Temos também os Defilers, que foram originalmente os anjos das profundezas. É a quinta casa, que tem afinidade com a fluidez. Ou seja, eles têm poder sobre as águas, sobre emoções e também sobre as suas próprias formas, tá? Temos os Devourers, que são os anjos da natureza e são guerreiros, certo? Então a sexta casa ela é feita de guerreiros. Eles podem comandar animais, podem comandar plantas e também podem remodelar e moldar a própria carne e a carne de outros seres como eles desejarem, certo? E por último, mas não menos importante, a sétima casa, a última casa a ser criada, são os Slayers, ou a casa do segundo mundo, tá? Eles têm domínio sobre a morte, sobre o fim das coisas, certo? Então eles podem destruir as coisas no mundo físico, eles podem comandar espíritos dos mortos e eles podem também entrar no mundo inferior, ou seja, eles podem viajar para o mundo dos mortos, que é uma coisinha bem interessante. Uma outra coisa muito bacana também sobre os demônios é que eles têm alguns poderes inatos, tá? Ou seja, poderes em comum entre todos eles. Existem, além disso, existem o lore, certo? Que seria o poder mesmo de cada casa, o poder de cada demônio. Mas nós temos esses poderes inatos que são características únicas e comuns a todos os demônios. Então, entre elas estão, por exemplo, imunidade ao controle mental. Você não pode ser controlado, a sua mente não pode ser controlada, tá? Não acontece, simplesmente não acontece. Assim como também tem imunidade à possessão, certo? Você também não pode ser possuído, porque você já possuiu o mortal, certo? Mas, dentro desse aspecto, existe uma característica, tá? Dentro da sua ficha de personagem, tem lá seu item fé. Se a sua fé estiver 0, aí sim você pode ser possuído. E quando você recuperar essa fé de novo, você expulsa o espírito que entrou em você. Beleza? Mas a gente sabe que é muito difícil, né? Se você for comparar com outros jogos, tipo o lobisomem ficar com 0 de fúria, o caçador ficar com 0 de convicção, enfim. Eu acho que entra mais ou menos nesse aspecto. Claro, se você usar tudo, vai ficar com 0. Mas eu acho que os jogadores não vão querer chegar neste nível 0. Beleza? Então, se você tiver pelo menos um ponto de fé, você também fica imune à possessão. Além da imunidade do controle mental e imunidade à possessão, você tem uma grande resistência, não a imunidade, resistência a ilusões também, tá? Resistência também a dano letal, quando você está na sua forma apocalíptica, que eu já vou explicar para vocês o que isso significa, certo? Você tem resistência a dano letal e você também pode reparar danos físicos. Então, usando a fé, você pode recuperar, com um ponto de fé, por exemplo, você recupera todo o seu dano de contusão, tá? Um ponto de fé, você cura 100% os danos de contusão. Já dano letal, você precisa de um ponto de fé por dano letal, certo? O dano agravado, ele não consegue reparar, tá? De forma sobrenatural. Ele vai precisar de outras maneiras
para poder curar o dano que é agravado. Uma outra característica também muito interessante, que é inata a todos os demônios, é a invocação. Então, todo demônio percebe todas as vezes que seu nome verdadeiro, seu nome celestial é pronunciado. Então, por exemplo, você faz um personagem desse seu personagem do mortal que você possuiu é Carlão da Silva, certo? Ah, Henrique, nossa, Carlão da Silva. Cara, pra quem já jogou comigo, sabe que eu, como jogador, eu sempre uso nomes brasileiros. Ou se não, alguma coisinha bem criativa, mas normalmente eu uso nomes brasileiros. Até um adendo aqui pra vocês, eu joguei muito live action na década de 90, 95, 96, 97. Não, 96, 97, 98 que eu joguei muito live action. O meu personagem chamava Milton Moreira. Milton, tá? Então, eu gosto muito dessa parte bem brazuca mesmo. Mas não necessariamente que ele goste de samba, ele era roqueiro, mas chamava Milton, beleza? Bom, então vamos supor que você tem lá o Carlão da Silva, você possuía o Carlão, que era um mecânico, né, aqueles gordinhos com o cofre de fora e tal, tipo, bem clássico mecânico, tá? Nada contra os mecânicos, é só uma brincadeira, por favor não me cancelem, né? Hoje tudo é anime, mas enfim, vamos lá. Então, voltando. Então você vai possuir lá o Carlão da Silva, beleza? Esse é o nome do seu mortal que você possuiu. Mas você tem o seu nome verdadeiro. Por exemplo, seu nome verdadeiro... eu não sou muito bom com nomes de anjos, para falar bem da verdade. Mas vamos supor que seja aí Aziel, tá? Se alguém falar o seu nome verdadeiro, você vai perceber que o seu nome foi pronunciado. E dependendo, lógico, aí você pode jogar, né, tem algumas jogadas que você pode fazer, que você pode tentar rastrear, localizar quem falou o seu nome, mas você vai saber que alguém falou o seu nome, certo? Beleza? E o último poder inato que um demônio tem é a percepção do sobrenatural. Então, toda vez que você quiser, você pode vasculhar áreas locais para saber se houve o uso de energia sobrenatural próximo ali ou no local onde você está, tá? A única coisa que o demônio não consegue fazer é saber que tipo de poder sobrenatural foi usado. Então, por exemplo, eu vou investigar a casa X ali para ver se houve alguma coisa sobrenatural. Então, o seu demônio vai sentir um arrepio na espinha, ele vai sentir um frio estranho, ele vai sentir uma intuição, ele vai sentir uma dor de alguma coisa, que vai indicar que ali houve algo ou houve um poder sobrenatural. Mas ele, para descobrir o que foi exatamente que aconteceu, que tipo de poder foi usado, aí ele precisa investigar mesmo, tá? Beleza? Vamos agora entender a forma apocalíptica. Porém, antes da gente falar sobre a forma apocalíptica, eu vou dar aí um spoiler para vocês. Deixa eu tomar meu... A partir dessa semana, toda sexta-feira vai ao ar um novo programa aqui no canal 753, tá? Chamado Café com Quintessência. Então, sexta-feira agora, já fica ligado ou ligada para a estreia desse programa. O que vai ser a ideia desse programa? Eu vou falar de coisas que não são inerentes a nenhum cenário, por exemplo, tá? Então eu vou falar técnicas de narrativa, técnicas de interpretação, criação de personagem, também de forma genérica, explicar as fichas, como funciona dentro de cada sistema. Então vai ser um bate-papo bem geral e também pretendo fazer algumas entrevistas aí, tá? Já vamos ter logo mais, já estou combinando aqui, não vou falar quem é por enquanto, mas quem é sabe porque eu só falei com ele, certo? Vamos ter um convidado aí, nós vamos falar sobre algo muito bacana que as pessoas também estão pedindo, que é abominações, certo? Ou seja, a mistura entre raças diferentes. Muito jogador gosta, pouco narrador gosta, mas a gente vai falar sobre isso aí. Beleza? Então estamos combinando, estamos agendando e logo mais esse convidado especial vai estar aí com a gente para conversar no Café com Quintessência, beleza? Mas... vamos voltar aqui para a nossa parte final do nosso vídeo. O recado está dado, já fica ligado. Já fez a sua inscrição? Então faça. Já deu o seu like, não custa nada. Coloca o like aí para a gente poder produzir cada vez mais vídeos para vocês. Beleza? Muito bem. A forma apocalíptica do seu demônio. A forma apocalíptica, ela é um reflexo da sua verdadeira natureza. Ou seja, seria a sua aparência verdadeira. Porque quando você vai possuir um mortal, você vai usar a forma do mortal. Ok? Mas de vez em quando você pode sim revelar, emanar a sua forma real, a sua forma apocalíptica, tá? A forma apocalíptica não é exatamente você que escolhe.
certo? Depende da sua doutrina fundamental. Quando você vai montar seu personagem, você escolhe a casa, cada casa tem a sua doutrina fundamental, tá? A doutrina é o poder, é o lore, certo? Você vai ter, lore tá na ficha em inglês, tá? Então você vai poder escolher a sua doutrina fundamental, e é essa doutrina fundamental que vai determinar a sua forma. Então se ele vai ter asas, se ele vai ter chifre, se vai sair fogo dele, enfim, existem várias características dentro de cada forma apocalíptica que você vai usar de acordo com a sua doutrina fundamental, certo? E além de ter toda essa forma que você vai dar reações dos mortais, né, nas testemunhas que vão te observar ali quando você assumir essa forma, ele vai ter várias reações, existe uma tabela para isso, e depois eu vou fazer um vídeo especial só sobre forma apocalíptica, as reações que acontecem, como assumir ela, como é que funciona direitinho, que existe todo um sistema ali dentro, tá? Mas não é o foco desse vídeo hoje, vai ficar para mais para frente. E quando você assume a sua forma apocalíptica, quando você revela a sua forma apocalíptica, o seu personagem ele vai ter até 8 poderes especiais adicionais, dependendo também da doutrina. Então cada doutrina vai te dar esses 8 poderes. Não que você vai usar todos de uma vez. Isso vai depender do seu tormento, certo? Quanto mais alto o seu tormento, se não me falha a memória, quanto mais alto o seu tormento, mais características você vai emanar, certo? Então a gente vai ver em breve aí, eu vou fazer um vídeo sobre as doutrinas e vou fazer um vídeo, talvez no mesmo, se eu ver que não vai ficar muito longo, eu faço a forma apocalíptica já com as doutrinas, já ensino já como faz o sistema, como é que funcionam esses 8 poderes que você pode escolher, beleza? E também vou falar de muitos outros aspectos do cenário de Demon the Fallen, inclusive contar a história dos demônios, né, como foi a rebelião, como foi tudo isso, dentro do ponto de vista do jogo, certo? O jogo ele vai ser baseado, sim, em alguns conceitos que a gente tem bíblicos, cristãos, etc. Mas, por favor, se você é religioso, se você acredita nisso, ignore neste momento. Nós estamos falando de algo totalmente fictício, baseado em coisas reais, mas totalmente fictício. Beleza? É um jogo. Acima de tudo, RPG é um jogo. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de Demônio à Queda. Vocês pediram, eu fiz para vocês e nos vemos aí no próximo vídeo, não só de Demônio, mas de qualquer outro cenário do World of Darkness ou Mundo das Trevas. Galera, valeu, obrigado por terem assistido. Fiquem ligados aí que agora vamos ter 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, aqui no canal 753. Valeu, um abraço a todos e cuidado aí no escuro.